Nesta ocasião do 180º aniversário da Biblioteca Passos Manuel, fui convidada para fazer uma conferência e aceitei com muito gosto e muita honra também, e intitulei a minha conferência A Fundação da Biblioteca das Cortes no seu contexto histórico. A Biblioteca das Cortes foi criada por decreto de 22 de outubro de 1836 e insere-se no vasto conjunto fundacional de bibliotecas que constitui uma das mais relevantes marcas da política do setembrismo em prol da instrução e da cultura do povo português. Essa política está indelevelmente ligada à figura de Manuel da Silva Passos, ou Passos Manuel, como ficou conhecido. Particularmente atento às carências crónicas no domínio da instrução, Passos Manuel desenvolve um extenso programa de criação de organismos vocacionados para o ensino, estabelecendo uma rede de liceus nacionais nas capitais de distrito, criando as escolas politécnicas de Lisboa e do Porto, remodelando as escolas médico-cirúrgicas nas mesmas cidades e, no domínio do ensino técnico e artístico, criando os conservatórios de arte e ofícios de Lisboa e do Porto, o Conservatório de Arte Dramática e as Academias de Belas Artes de Lisboa e do Porto. No período de 9 meses em que decorre a presença de Passos Manuel no governo, a profusão de reformas e a emissão das consequentes peças legislativas alcançou um nível nunca antes visto e deu aso, aliás, a várias críticas na imprensa periódica, em alguns casos com certa graça. Não resisto a ler-vos a seguinte glosa que saiu num jornal chamado O Artilheiro, no número de janeiro de 1837, e que é assim: Quem te viu e quem te vê, meu caduco Portugal, tu já não tens um real, mas sempre, velho gaiteiro, tens leis em vez de dinheiro. Ora, uma das linhas mestras patente em todos os decretos e portarias que regulamentam as novas instituições criadas está a existência de uma biblioteca. Num país onde a presença de bibliotecas era ainda muito débil, a assunção da necessidade e utilidade do recurso aos livros para fomentar a instrução e a cultura aparece deste modo como uma obrigação e um traço indelével de modernidade. Porém, não são apenas as instituições ligadas ao ensino que vão beneficiar de bibliotecas. São também as instituições públicas, como as secretarias de Estado e, naturalmente, as cortes. Quanto aos livros, Passos Manuel contava com o extenso espólio vindo dos extintos conventos. Fora criado por portaria de 16 de outubro de 1834, um organismo que se chamava Depósito das Livrarias dos extintos conventos, cuja função era coordenar a inventariação e recolha do património móvel composto por livrarias, cartórios, pinturas, demais preciosidades literárias e científicas, como se lê no decreto, e objetos de arte. E, como o nome indica, procurava centralizar o seu armazenamento. O depósito ficou instalado no Convento de São Francisco, em Lisboa, onde as livrarias seriam devidamente guardadas, classificadas e inventariadas. Foi nomeado o Dr. António Nunes de Carvalho para organizar e gerir a complexa operação de recolha, com vista à respectiva distribuição por outras entidades que lhes dariam novos contextos e públicos e presumia-se uma reconhecida utilidade. Face aos reduzidos recursos humanos e materiais existentes para uma operação que se desejava concertada e que decorria em todo o país, é concebido que os resultados ficaram aquém das expectativas, tendo ocorrido no limite diversos episódios de roubos e extravios, para além da constante dificuldade em arrolar com segurança e eficiência todo o vasto património das ordens religiosas. No caso da Biblioteca das Cortes, o seu principal objetivo era proporcionar aos parlamentares o apoio bibliográfico necessário para poderem cumprir a sua missão. O Decreto Fundacional de 22 de outubro de 1836 especifica que essa biblioteca seria criada com livros provenientes do depósito e que devia possuir a documentação parlamentar nacional e estrangeira, bem como as obras que podiam servir para sustentar os assuntos que se iam submetendo à discussão e decisão das Cortes. A instalação da biblioteca e a escolha dos seus livros
caberia a uma comissão encabeçada pelo antigo encarregado do depósito, o Dr. Nunes de Carvalho, e ainda por João Vicente Pimentel Maldonado, subinspetor e arquivista das Cortes, e Diogo Augusto de Castro Constâncio, funcionário da Câmara dos Pares. De notar que desde 1822 havia uma pequena biblioteca de apoio às Cortes, da iniciativa de José Portelli, o qual, aliás, em 1834, se dispôs a ampliar a biblioteca, apresentando para tal um projeto. Também em 1835, o primeiro Visconde do Banho apresentou um projeto de lei nesse sentido, mas sem ter tido consequência. A tarefa foi acidentada, primeiro porque o Dr. Nunes de Carvalho entrou em conflito com a então direção do depósito e depois também entrou em conflito com as próprias Cortes. De qualquer modo, a portaria de 30 de janeiro de 1837 determinava que as espécies viessem da Biblioteca do Mosteiro dos Jerónimos, através da Casa Pia, que era ao tempo a depositária da coleção, mas também deviam vir obras de outros fundos já recolhidos no depósito. Para tal, seriam indicados 2 homens, com a missão de separar e encaixotar os livros, e 2 outros que fariam as relações em enviar para as Cortes, a quem competia pagar os fretes. De acordo com Paulo Barata, que estudou este assunto no seu livro Os Livros e o Liberalismo, foram transferidos entre 27 de abril e 8 de junho de 1837, em 13 remessas, 2.974 volumes. Posteriormente, teriam sido efetuadas 2 outras remessas de 3.135 e 162 volumes, respectivamente, somando, portanto, 6.261 volumes. De acordo com Joaquim Leitão, que estudou e escreveu sobre a Biblioteca das Cortes, em 1838, Pimentel Maldonado apresenta um projeto de regulamento para a biblioteca, mas não teve êxito. E em 1845, o Visconde de Sá da Bandeira instou o governo a aumentar a biblioteca com as obras mais necessárias para o serviço do corpo legislativo, recorrendo ainda ao depósito, que então na altura já estava sob gestão da Biblioteca Nacional de Lisboa. Historiadores da biblioteca, como Joaquim Leitão, referem que a Biblioteca das Cortes teria 7.300 volumes, mas também mencionam que houve várias doações e legados particulares que a tinham enriquecido. João Alves Dias, mais recentemente, aborda esta questão, levantando dúvidas sobre a exatidão do quantitativo. Podemos, porém, estar face a uma situação que é vulgar. A contagem das recolhas fazia-se por volumes e não por títulos das obras. Ora, a Biblioteca das Cortes tem um número extremamente expressivo de obras multivolumes. Por outro lado, havia muitas bibliotecas religiosas que não marcavam os seus livros, o que obviamente nos impede de saber hoje qual foi a sua proveniência. Acresce ainda que havia marcas de posse nesses livros que podiam estar ilegíveis ou riscadas, e isso também impede que se faça uma identificação formal. Vale a pena determos-nos agora um pouco sobre as proveniências das obras que vieram a constituir as primeiras coleções da Biblioteca das Cortes. Estamos a falar de espólios que tinham pertencido a bibliotecas de instituições religiosas, naturalmente. Nas que vinham de conventos e mosteiros de maior porte e importância, a tipologia temática era variada. Predominavam as obras de matriz religiosa, como não podia deixar de ser, mas as coleções de história, de jurisprudência, de ciências puras e aplicadas, de belas artes e belas letras eram importantes e atualizadas nesses conventos. Nesta conferência, naturalmente com tempo limitado, não irei falar do grande espólio que veio do Mosteiro de Alcobaça, mas vou falar-vos de 3 fundos bibliográficos que têm uma presença relevante na Biblioteca Passos Manuel, não em quantidade, mas na qualidade e importância cultural e científica dos seus livros. Pretendo também ilustrar as preocupações da comissão que foi encarregue de escolher as obras a partir de 1836, no sentido de garantir que a Biblioteca das Cortes tivesse uma dimensão, ao mesmo tempo patrimonial e relativamente moderna, do seu acervo. Vou começar pela Biblioteca do Mosteiro dos Jerónimos. Está muito ligada, como já falei, à história da Biblioteca das Cortes. O caso desta biblioteca constitui um dos piores processos de desmembramento ocorridos com as bibliotecas conventuais portuguesas.
entre 20 de janeiro e 26 de fevereiro de 1834, antecedendo o decreto de 28 de maio que extinguia as ordens religiosas, já se inventariava e se dava por encerrada definitivamente a Biblioteca do Mosteiro dos Jerónimos. De seguida, a 17 de março, foi assinado um termo que entregava a biblioteca à Casa Pia, do mesmo modo que já fora entregue a esta instituição o próprio edifício monástico após a saída um pouco apressada dos monges. A situação contribuiu para a dispersão, destruição e saque da biblioteca, pois os livros não foram devidamente acondicionados. Em 1836 e 1837, ainda se procurou obstar aos prejuízos, decidindo que o espólio ficaria dividido entre a Casa Pia, a Biblioteca das Cortes, então criada, e a Torre do Tombo. Mas só em 1840 se intentou trocar os livros que tinham sido dados à Casa Pia por outros que lhe eram mais adequados. Posteriormente, a Portaria de 6 de maio de 1844, dirigida à Biblioteca Nacional, vem conceder-lhe a posse dos livros mais preciosos ainda existentes, o que terá de facto acontecido. Efetivamente, os Jerónimos tinham obras das mais variadas matérias e, sobretudo, importantes códices manuscritos, onde se destaca a famosa Bíblia dos Jerónimos, hoje na Torre do Tombo. Desse saber universal, vamos destacar algumas obras. A primeira é o De Justitia et Iure, do padre Luís de Molina, numa edição de Antuérpia, 1615. Este padre foi teólogo e jurista, ensinou no Colégio de Coimbra e na Universidade de Évora da Companhia de Jesus. A sua obra foi proibida em 1771 pela Real Mesa Censória, junto com obras de outros autores jesuítas. Não sendo obrigatória a sua entrega para ser destruída, esta obra deveria permanecer nas bibliotecas, onde já existiam exemplares, uma vez que se trata de uma obra, publicada no século XVI, mas devia ficar devidamente sinalizada para uma leitura condicionada. Portanto, existia nos Jerónimos e veio para aqui, e veio bem, porque é uma obra, de facto, de jurisprudência. Outra obra também de jurisprudência é o De Iure Nature et Gentium, de Samuel Pufendorf, numa edição de Frankfurt de 1759. Pufendorf foi jurista, filósofo, historiador e economista e considerado um dos expoentes da corrente do direito natural, como esta obra, aliás, ilustra. Considera ainda, de uma forma que ao tempo era muito moderna e que já aponta para os princípios da democracia, que a vontade do Estado é a soma das vontades individuais que o constituem e que tal associação é que explica que se forme um Estado. Agora, num outro âmbito, temos as Relações Universais de Giovanni Botero, numa edição de Veneza, 1602. Este Botero foi pensador, diplomata e economista italiano. E esta obra constituía uma compilação de tudo o que à época se conhecia do mundo, com mapas e ilustrações, com descrição dos povos e dos lugares longínquos. Entre imagens e textos, Botero procurou dar a maior exatidão possível às suas descrições. Portanto, poderá ter alguma fantasia, mas, efetivamente, houve uma certa preocupação de exatidão. Considera-se, aliás, que esta obra está na origem dos estudos demográficos, sendo o seu autor o primeiro sociólogo de geografia económica. Foi um grande sucesso editorial, tendo sido várias vezes traduzida. A Biblioteca dos Jerónimos tinha mais 2 edições, a que aqui está é de 1602, e eles tinham mais uma de 1600 e de 1608, o que demonstra, de facto, um interesse particular por esta obra. Passo agora à história natural. Com o Dictionnaire raisonné et universel d'histoire naturelle, escrito por Jacques-Christophe Valmont-Bomard, que foi um botânico, naturalista e mineralogista de renome, e esta obra conheceu também várias edições, sendo considerada uma verdadeira enciclopédia de história natural. O exemplar que está aqui na Biblioteca das Cortes é de 1791. Relacionada com os livros dos Jerónimos, está a Biblioteca de Frei Jacinto de São Miguel. Este monge
que nasceu em Lisboa em 1692, ingressou muito cedo no Mosteiro dos Jerónimos. Aí aprendeu as línguas latina e grega, mas também a francesa, inglesa e italiana, com proficiência, o que lhe permitiu fazer traduções de obras nessas línguas. Desempenhou vários cargos e foi também cronista da Ordem. Possuía uma biblioteca de grande erudição, onde se encontravam obras de variada temática e de épocas diferentes. A Biblioteca Nacional de Portugal tem mais de 60 obras que lhe pertenceram e a Biblioteca Passos Manuel tem 52. Frei Jacinto marcava os seus livros com uma inscrição manuscrita muito sóbria, apenas com o seu nome. Ao tempo da sua morte, em 1763, esta biblioteca foi incorporada na Biblioteca dos Jerónimos, como era costume, depois da morte dos monges, total ou parcialmente, isso não o sabemos. Porém, em vários livros encontramos a marca de Frei Jacinto, mas também a dos Jerónimos, o que significa que, efetivamente, foi absorvida pela Biblioteca do Mosteiro. A marca dos Jerónimos é muito simples, manuscrita, com os dizeres da comunidade de Belém, ou só Belém, ou ainda Betlém. Não há muitos livros desta proveniência porque, como dissemos atrás, o processo de extinção do mosteiro foi anterior ao decreto de 1834. Mas temos um catálogo manuscrito preparado em 1819 que serviu de base à inventariação feita no início de 1834. Nesse documento que já trabalhei, vim a reconhecer agora livros que se encontram aqui na Biblioteca Passos Manuel. Ora, de entre os vários interesses de Frei Jacinto de São Miguel, escolhi no âmbito da história uma obra em italiano, Della Storia del Mondo, escrita por dois senhores que ninguém sabe muito bem quem eram. Sabe-se que eram historiadores, mas pouco mais se sabe. Um de nome Tarcanhota e o outro Mambrino Rósio, que o continuou. É uma edição do século XVI, teve também muito sucesso e, tal como aquelas relações do Botero de que vos falei há pouco, esta obra também procura dar informação sobre tudo o que se sabia desde o princípio do mundo até ao século XVI. Depois, ainda no domínio da história, o Abrégé chronologique de l'histoire de France, de François de Mézeray. Este François de Mézeray era o historiador do rei de França, no século XVII, e aqui está uma edição de 1734, o que prova também o sucesso e as muitas edições que foram sendo feitas desta obra. Os relatos de viagem foram muito procurados, sobretudo a partir do século XVII. Frei Jacinto tinha os Voyages historiques de l'Europe, escritos por Claude Jourdain. Este Claude Jourdain publicou as descrições das viagens que fez na Europa em 8 volumes. No segundo volume é consagrado a Portugal e a Espanha. Neste caso não menciono a obra pelo seu valor histórico ou bibliográfico, pois pouco se sabe acerca do autor, que foi essencialmente um jornalista. O texto, apesar de ter conhecido várias edições e traduções, destinava-se a ser um guia informativo para viajantes. Frei Jacinto teve especial interesse na obra, pois trabalhou na tradução para português, conforme se lê na folha 302 do catálogo da Biblioteca dos Jerónimos, que já citei, deixando em manuscrito 3 volumes. No âmbito das ciências, procurou Frei Jacinto de São Miguel a visão mais atualizada. Por exemplo, recorrendo às Mémoires de Mathématiques et de Physique, tirées des registres de l'Académie Royale des Sciences, publicada em Amsterdão em 1723. Portanto, eram os trabalhos publicados mesmo no âmbito da Academia. E é matemática e física que, à partida, não veríamos Frei Jacinto como sendo, enfim, uma pessoa vocacionada. Mas lá está, é o pensamento erudito, é o iluminismo, enfim, é toda uma figura que é interessante e é interessante acompanhar através dos seus livros. O último acervo que eu quero destacar é composto por livros que vieram do Mosteiro do Santíssimo Sacramento, em Lisboa, da Ordem dos Ermitas de São Paulo. O edifício é onde está hoje a Igreja de Santa Catarina, na Calçada do Combro. Desta proveniência, existe um núcleo de obras de referência com elevado valor bibliográfico, muitas delas em vários volumes, e que não só ilustraram a riqueza da Biblioteca dos Paulistas, como também contribuíram para dotar a Biblioteca das Cortes
de textos culturais e científicos muito importantes. As obras reconhecem-se pela marca manuscrita, com o nome do mosteiro escrito em latim. Começo pela famosa Enciclopédie, dirigida por Diderot e d'Alembert, na edição de Paris 1751-1777 e também na edição de Luc, de 1758-1776. Portanto, esta enciclopédia existia no Mosteiro do Santíssimo Sacramento e também já a encontrei nos espólios de outros conventos e mosteiros. E figurou há pouco tempo na exposição que foi coordenada pelo professor Alves Dias. Entre as obras de referência, que já vos tinha mencionado, constam vários thesauri, título que designava as recolhas de informação e conhecimento relativas a diversas matérias. Aqui há muitas, mas enfim, distingo a do filólogo Albert-Henri de Salingre, o Novus Thesauros Antiquitatem Romanorum, obra publicada em Haia entre 1716 e 1724, esta obra tem, de facto, a característica de vir retomar um hábito que havia, que era de recolher textos de autores, neste caso romanos, autores antigos, sendo que este tipo de obras de referência era muito apreciado também por pessoas que queriam escrever e fazer citações. Portanto, recorriam a estas obras para tentar encontrar elementos para essas citações. Mas neste conjunto de obras de referência também temos uma outra que cumpriu uma função bastante semelhante, chamada Geografia Sacra, de Charles Vialard, que era historiador, e cuja obra mereceu reedições como a que tinha o Mosteiro dos Paulistas e veio aqui para a biblioteca, publicada entre 1704 e 1707. São obras de grande aparato, que foram marcos de erudição no seu tempo, todas publicadas em latim e em vários volumes. Como eu disse, serviam também para se procurar frases, para poder ser usadas em citações, e assim os autores demonstravam os seus conhecimentos, fosse para se exprimirem por escrito ou fosse para se exprimirem oralmente. A estas obras ainda podemos juntar os famosos Annales Ecclesiastici, obra do historiador e cardeal Cesare Baronio, que viveu no século XVI. Também foi uma obra muitas vezes editada e aqui está numa impressão italiana de 1735 até 1830 em 38 volumes. Nela se narra a história da Igreja desde os seus primórdios. Ora, a escolha deste tipo de obras por parte da Comissão leva-nos a pensar que, efetivamente, houve interesse em construir uma biblioteca nas Cortes que se pudesse distinguir pela importância bibliográfica e patrimonial do seu espólio. A rica Biblioteca dos Paulistas forneceu ainda mais obras de referência noutras áreas, das quais distinguimos a famosa Histoire naturelle, escrita por Buffon, numa edição de Paris, 1749 a 1767, em 22 volumes. E uma outra obra, talvez mais ajustada às necessidades das cortes, que foi o Recueil des traités de paix, de trêve, de neutralité, fait par les rois de France. Esta obra compreende todos os tratados que foram feitos pelos reis de França entre 1435 e 1692 e foi impressa em 1693. E vou terminar com a obra do historiador Nicolas de Laclede, um historiador francês, que escreveu uma Histoire générale du Portugal, em 1735. Laclede foi amigo e discípulo de Voltaire, e a sua obra tem a particularidade de ele se ter apoiado em historiadores mais modernos e não nos cronistas antigos, como era costume, o que a tornava de facto muito mais interessante. A finalizar, queria-vos deixar estas considerações. A Biblioteca das Cortes, como disse, foi constituída na sequência da legislação de Passos Manuel, que aqui estamos a celebrar, com recurso ao depósito das livrarias dos extintos conventos, onde se recolheram no total quase meio milhão de livros. Dependia, evidentemente, da capacidade dos comissários e encarregues das escolhas, procurar obras ou edições mais raras e ou com elevado mérito cultural e científico, para garantir uma coleção erudita ao gosto bibliófilo da época, sem, no entanto, descurar a possível utilidade para a instituição a que se destinavam. A Biblioteca das Cortes
ilustra estes dois grandes desígnios e o valioso espólio que veio dos conventos extintos coloca hoje a Biblioteca Passos Manuel entre as mais importantes coleções bibliográficas patrimoniais de Portugal. Neste seu 185º aniversário, procurei evocar a política daquele estadista, aqui celebrado, enquanto fundador da biblioteca. Procurei também dar a conhecer algumas obras do acervo original da Biblioteca das Cortes, evocando a matriz cultural presente nas proveniências das suas coleções primevas. Foi para mim um grande prazer e uma grande honra que publicamente agradeço ter sido convidada para este evento. Muito obrigada.